Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Um tema: como discutir com um negacionista. 2 pontos de vista, do Peter Schultz, doutor em Física pela Unicamp, pós-doutor pelo Instituto Max Planck de Física em Stuttgart. Atualmente, Schultz trabalha como professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp e também coordena a coleção Meio de Cultura, dedicando-se à divulgação científica. Professor Peter, prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Prazer é todo meu. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. E participa conosco também o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, ele que é colaborador do Trocando em Miúdos nos quadros Ciência em Tempo de Avanço e Campanha de Vacinação contra a Desinformação, e que lançou recentemente o livro Não há Mundo Seguro Sem Ciência, a luta de um cientista contra as pseudociências. Professor Luiz, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia. Bom dia, Márcio. O prazer é todo meu. Bom dia ao querido professor Peter Schultz, colega aqui da Unicamp. E bom dia também a todos que estão nos acompanhando. Como falar com um negacionista da ciência? Esse é o título do livro escrito por Lee McIntyre, que descreve no seu livro os temas comuns de negação científica que estão presentes em campanhas de desinformação e que vão desde a negação das empresas de tabaco lá em 1950, de que o fumo não causa câncer de pulmão, até o movimento antivacina nos dias de hoje. E ele explica como entramos nessa bagunça que começou com 70 anos de negação da ciência e acabou exacerbado pelo viés cognitivo, pelo declínio da mídia tradicional, pela ascensão das mídias sociais e também por outros fatores. Ele define a pós-verdade como sendo a subordinação política da realidade. E levanta a seguinte questão: isso significa que os fatos e a verdade não importam mais, professor Peter? Essa é uma questão interessante que ele coloca, né? E obviamente que os fatos importam. Mas parece que os negacionistas criam seus fatos alternativos, né? Tem aquela famosa frase atribuída a um monte de gente, mas se eu não me engano é um senador americano, né? Você pode ter as suas próprias opiniões, mas você não pode ter seus próprios fatos. Então, acho que um perigo que existe nesse movimento todo e que, quando a gente fala eu acho que o Lee McIntyre também fala, né? Mas eu penso assim também, que um negacionismo não vem sozinho. Negacionismo é que nem escorpião, você vê um, você tem que achar o outro, eles vêm aos pares ou em bando, né? Mas eu não sei se é por causa dessa avalanche de informações via as mídias, principalmente promovidas pelas mídias sociais, parece que coisas que não são fatos, eles se transformam em fatos, né? É algo muito parecido com aquela frase também atribuída ao ministro da propaganda nazista, o Goebbels, né, de que você repete uma mentira 1000 vezes, ela se transforma numa verdade. Então, esse é um mecanismo que, bom, não é nem discutido no livro do Lee McIntyre, mas é uma maneira de como a gente consegue transformar uma pós-verdade num fato, né? Você repete 1000 vezes e as pessoas começam a acreditar que, de fato, aquilo é um fato. Agora, outro ponto, professor Luiz, colocado pelo Lee no seu livro, né, é por que algumas pessoas se envolvem no pensamento da teoria da conspiração, enquanto outras não. E aí ele pondera que quando nos sentimos indefesos, muitas vezes devido à falta de compreensão,
a escala de um evento, o impacto pessoal sobre nós e a própria posição social, podemos nos sentir atraídos por explicações que identificam o inimigo que a gente poderia enfrentar. E aí entra uma outra questão também, que já foi objeto até de livro, né, da pós-verdade, que as pessoas muitas vezes compartilham as notícias falsas, as teorias da conspiração, exatamente porque, no fundo, elas gostariam que aquilo fosse verdade, professor. Olha, Márcio, eu penso que são muitas as razões que levam pessoas a acreditarem em determinadas teorias da conspiração. Razões políticas, político-ideológicas, culturais, sistema de crenças, pautas identitárias, pautas de valores, pautas de costumes. Então tem muita coisa envolvida aí. Muitas pessoas acreditam, em algumas notícias falsas também porque elas são convenientes, de alguma forma, para o sistema de crenças dessas pessoas. Esse fenômeno, hoje, da desinformação, Márcio e Peter, ele é considerado um dos maiores riscos globais, juntamente com as mudanças climáticas e essa polarização, política social que a gente está vendo aí, A gente sabe que não vai ser o negacionismo que vai promover a defesa de vida, dos direitos humanos, o desenvolvimento, toda aquela inclusão, que o país, que o mundo tanto precisam e desejam. Isso ficou muito evidente aí durante a pandemia, Nós vimos aí as enormes desigualdades estruturais na nossa sociedade, embora a gente também tenha visto o poder da força, a força da ciência com a atuação coletiva de cientistas do mundo inteiro para resolver uma crise sanitária grave como foi essa, Mas nós lutamos contra o vírus, lutamos contra a ignorância, o negacionismo científico, o ódio e a mentira, e nós vamos continuar essa luta. Nós lutamos contra uma máquina muito bem organizada, muito estruturada, muito financiada, e são vários os interesses, viu, Márcio? Eu penso que a gente pode evoluir um pouquinho mais essa discussão, mas todas essas pautas que eu mencionei anteriormente para vocês, elas envolvem, estão envolvidas. Quem produz desinformação, produz através de uma máquina muito bem estruturada, muito organizada, muito financiada, Tem pessoas muito profissionais lá, produzindo e espalhando esses conteúdos com desinformação. Agora, eu gostaria de fazer um último comentário nessa primeira entrada. O Peter citou aí Joseph Goebbels, o ministro da propaganda da Alemanha nazista. Ele cunhou, provavelmente, ele foi o responsável por cunhar essa frase, que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Mas é óbvio, Peter, que ela não vira verdade. Ela aparenta ser verdadeira para determinados grupos em virtude da repetição exaustiva, E é essa exatamente a estratégia que quem produz desinformação, Márcio, utiliza. Reproduzir milhares, centenas ou milhares de vezes um determinado conteúdo falso, porque para algumas pessoas, para alguns grupos, dependendo daquilo que eles acreditam, principalmente do ponto de vista ideológico ou religioso, ela vai pegar. Então, professor Peter, até para justificar o título do livro, vale a pena discutir com um negacionista, o Lee McIntyre, ele coloca que a gente precisa começar a conversar uns com os outros novamente, especialmente com aqueles com quem a gente discorda. Mas temos que ser inteligentes sobre como fazer isso. E aí eu pergunto, será que existe estômago e fígado para manter essa conversação? É só tomar um Rivotril, Márcio? Tô brincando. Eu gosto de pensar o seguinte, tem alguns negacionistas que fuja deles, porque não adianta. Eu me lembro que logo no começo, quando fui, no começo da minha gestão como secretário de comunicação da Unicamp, nós convidamos um jornalista, o Paulo Duarte, que era o chefe da comunicação na Embrapa, sobre gestão de crises. E ele fala assim, olha, e nós estamos tentando fazer uma gestão de crises, no caso do combate ao negacionismo. Ele falou, olha, tem gente que, independentemente do que você faça, vai sempre concordar contigo. E tem um grupo que não adianta, você pode fazer o que você quiser, vai ser sempre contra.
Não, então esses seriam, por exemplo, os negacionistas raiz. Mas ele fala, tem um largo espectro de pessoas entre elas, entre esses dois extremos, que com essas pessoas que você tem que conversar. E eu acho que a proposta do Lee McEntire é exatamente de conversar com essas pessoas. E ele propõe aí, você falou ter estômago ou fígado, né? Ele propõe exatamente isso, que é muito necessário ter empatia com essas pessoas. Curiosamente, Luiz, no dia do debate nosso lá, na livraria, logo depois eu fui no almoço, e tinha um grupo de pessoas lá, são muito queridas na família e tal, e começou uma conversa sobre mudanças climáticas. Não de um negacionista, mas de um cético, digamos assim. E aí a gente estava tomando um vinho tranquilo, conversando, era um churrasco, e eu conversei com ele calmamente, falei, não, veja só, dizem isso, mas existem tais e tais e tais evidências, as consequências são essas. E, por exemplo, as mudanças climáticas podem prejudicar o próprio agronegócio, né? Porque as mudanças climáticas diminuem a produtividade do que está sendo cultivado numa certa região. Então, veja só, é um tiro no próprio pé, né? Pode ser um tiro no próprio pé. E aí, aos poucos, sabe, eu não sei se ele passou a ser um defensor da luta contra as mudanças climáticas, mas o ceticismo dele diminuiu bastante. Uhum. Então, é um trabalho meio de formiga. E eu acredito, isso pode ser um otimismo, que se os negacionistas raiz, aqueles financiados, aqueles que fazem isso com interesses escusos, esse grupo acaba ficando diminuído, né? E nós não sabemos ainda usar adequadamente as redes sociais, eu acho. Uhum. Esse é um aspecto interessante, né? Por outro lado, eu tento ver quantos inscritos tem em canais, em plataformas negacionistas, e quantas tem, por exemplo, em canais que divulgam boa ciência. Então, outro dia não fiz uma pesquisa exaustiva, né? Mas existem canais de ciência aí, o Manual do Mundo, por exemplo, criado por um jornalista, o Iberê, rapaz, esqueci o sobrenome dele, deu branco agora, que tem quase 20 milhões de inscritos. Tem um outro canal, que é Ciência Todo Dia, que tem mais de 6 milhões de inscritos. Tem o Nerdologia, que tem mais de 3 milhões de inscritos. E eles são consistentes, eles fazem uma boa divulgação da ciência. Discutem de uma maneira consistente, inclusive, às vezes, discutindo com negacionistas. Uhum. Então, não é pouca gente. Né? Se você pega esse um canal aí, o primeiro que eu citei, Manual do Mundo, tem praticamente 10% da população brasileira está inscrita no canal. E o que eu sinto é que, por parte da academia, né, do qual eu e o Luiz fazemos parte, um certo susto, porque os nossos canais institucionais não têm esse alcance. Então, a pergunta é, como fazer esses canais terem esse alcance? Ou, se pelas características do nosso tipo de trabalho, né, que não pode ser patrocinado, não deve ser monetizado, tal, como é que a gente se associa a esses canais feitos por jornalistas, feitos por ex-estudantes que largaram a universidade para se dedicar exatamente a isso? Como fazer essas parcerias? Pensando no campo das redes sociais. Uhum.
A gente está aprendendo a lidar com isso. Uhum. Eu vou explorar um pouquinho mais esse assunto daqui a pouquinho, mas eu queria perguntar para o professor Luiz, que promoveu aí dezenas de lançamentos aí do seu livro, né, professor Luiz? E em algum momento é evidente que nesses eventos, de repente, aparece lá um negacionista participando. E até para tentar fazer prevalecer aí a sua versão do fato, né? Por acaso isso aconteceu ou tinha tudo para acontecer e você foi poupado, hein, professor Luiz? Não, Márcio, aconteceu algumas vezes, sim, e eu até fiquei muito feliz que isso tenha acontecido, porque nós precisamos, assim, conversar com essas pessoas, sabe? Nós precisamos dialogar. É preciso ter o entendimento de que as pessoas, elas são vítimas de todo um processo, de toda uma máquina que produz conteúdos com desinformação. E toda vez que nós tivermos uma crise, seja ela política, sanitária, uma crise, por exemplo, ambiental, como aconteceu com as enchentes lá no Rio Grande do Sul, essa máquina de desinformação, ela está aí pronta para atuar e para levar mentiras, né, e fake news para a sociedade. Mas a população, a sociedade, do qual nós também fazemos parte, que isso fique bem claro, é vítima de todo esse processo. Então, muita gente, aquelas pessoas que estão no extremo, que são realmente negacionistas hard, né, convictas, como o Peter mencionou, aí tem muitas questões político-ideológicas também misturadas. Então, essas aí não são com essas que a gente vai conversar, porque as pessoas, elas vão continuar sendo constantemente bombardeadas pelos conteúdos com desinformação que eles recebem. Você pode até conversar com uma ou outra pessoa, mostrar para ela pode até mudar de opinião, mas se ela continuar sendo bombardeada pelos conteúdos com desinformação que ela recebe, né, das fontes nos quais ela procura para se informar, que não são as fontes mais confiáveis, né, elas procuram se informar por aquilo que vem nos aplicativos de redes sociais, WhatsApp, por exemplo. Então, não é informação correta que chega aí. Então, ela vai mudar de opinião, mas essa mudança não vai ser perene. Daqui a pouco ela vai continuar recebendo conteúdo com desinformação. Então, nós precisamos, sim, conversar, dialogar, né? Nós precisamos pensar em estratégias de como combater esse movimento que produz desinformação, usando aquilo que eles utilizam muito bem. Qual é o problema? Qual é a questão? Eles usam muito o apelo emocional. Então, as notícias falsas, as teorias da conspiração, né, que eles produzem, sem fontes, sem explicações para aqueles conteúdos, né, mas eles embalam aquele conteúdo numa linguagem, Márcio, muito carregada de sentimento, de juízo moral, de pauta de valores. Então, eles usam o apelo emocional de uma forma que eles ganham a atenção, eles chamam a atenção das pessoas nas redes sociais. E as redes sociais, elas têm enorme capilaridade para espalhar esses conteúdos com desinformação. E se aquela mentira, se aquela fake news estiver de alguma forma, por exemplo, alinhada ideologicamente, né, com a pessoa que está recebendo lá do outro lado, pronto. Aí você tem, né, o combo completo. A ciência que a gente produz, né, ela é mais complexa, né? Ela tem menos apelo emocional, por exemplo, imediato do que uma teoria de conspiração. Então, os negacionistas, eles usam e abusam disso. Eles sabem que produzir esses conteúdos, né, com práticas anticientíficas, com falsas controvérsias, né, ocultando evidências, inventando fatos, torcendo a realidade, negando, né, o uso da melhor ciência, usando algumas vezes, Márcio, inclusive, né, Peter, usando indevidamente credenciais de outros cientistas, ou entre aspas, pseudocientistas ou até de médicos, né, para divulgar dados, né? Então, é muito difícil isso. Eu penso que a gente vai ter que conversar muito sobre que estratégias nós vamos precisar adotar no futuro para lutar contra essa máquina de desinformação, né? Letramento científico, letramento digital, educação midiática, a gente pode falar sobre isso, mas a gente não pode esquecer que regulação de mídia digital, Márcio, a gente vai ter que tocar nesse ponto aqui em algum momento. Professor Peter, eu queria resgatar um pouquinho a sua fala anterior, né? Lembrando que os objetivos da comunicação científica devem evoluir exatamente em alinhamento com a forma como a ciência, a comunicação e a própria sociedade estão mudando, né?
E, lamentavelmente, hoje, a gente percebe que 90% da comunicação científica acaba se tornando irrelevante para a sociedade e serve principalmente como instrumento de autopromoção, ou para instituições de pesquisa, ou então é uma forma de lobby político, ou exatamente para reforçar o ego de determinados segmentos. E eu pergunto, o que isso pode reforçar ainda mais o discurso negacionista, professor? Eu queria falar ainda umas outras coisas, mas deixa eu dar uma primeira resposta a isso. Como é que se pode reforçar? E a gente já vê, né? Por exemplo, são defendidas umas 20 mil teses de doutorado por ano no Brasil. E daí tem um cara num desses portais aí de extrema-direita que pinça lá 20 com títulos que ele chama de esdrúxulos. E pensando bem, parecem esdrúxulos mesmo. Ele fala, olha, isso que os cientistas estão fazendo, e não sei o quê, e papapá, isso reforça de que, bom, é tudo uma bobagem, né? Porque esses são os cientistas que estão falando que a Terra é redonda, que as vacinas funcionam, que o clima está mudando, etc. e tal. E não tem como evitar. Isso eu acho que não tem como evitar. Mesmo porque existem teses, principalmente porque eles só falam os títulos, né, que são completamente estranhos à população, mesmo porque muitas vezes são de campos, de áreas que estão surgindo e não dizem respeito a muita coisa, a muita gente ainda. E pode ser que aquilo lá não dê em nada e não vamos ter daqui a alguns anos teses sobre aquele tema específico, pode ser que realmente aquilo lá se consagre como um campo importante de pesquisa. Mas o que isso acontece? Eu acho que o público tem acesso demais a resultados da ciência que não são discutidos propriamente e acesso de menos a como a ciência funciona. Né? Se nós educássemos na escola, se nossas intervenções junto à sociedade, com textos, com palestras, fosse no sentido, né, ou vídeos, ou com a plataforma que fosse, que seja, se a gente fosse explicar como é que é o processo da ciência, né, que tem, na ciência, são verdades provisórias, que nem sempre dá certo, mas o repertório de avanços e sucessos que a história mostra diz que realmente é um empreendimento que vale a pena, que é uma maneira de pensar o mundo que vale a pena, eu acho que seria uma parte desse antídoto, né, contra o negacionismo. Mas isso não acontece nas escolas. Por exemplo, tem essas pesquisas de percepção pública de ciência no Brasil, que ocorrem em vários países do mundo. E daí tem como resultado que só 5% dos entrevistados sabem citar um cientista brasileiro. Desculpa a exaltação. Mas a gente ensina história da ciência do Brasil na escola? Não. Então, da onde que, se a gente não dá valor à história da ciência, principalmente no caso a história da ciência no Brasil, onde que o público geral que não foi para a universidade ou que fez um curso superior profissionalizante, não ligado tão diretamente à ciência, vai saber esses nomes? Que não é muito diferente nos Estados Unidos, onde o ensino fundamental e médio também tem essas particularidades. Tem uma última coisa que pesquisa feita nos Estados Unidos sobre isso também, e daí era 15% sabiam nomear um cientista. 3 vezes mais do que no Brasil. Mas 1/3 desses 15 citavam Stephen Hawking, que era inglês, não era um cientista americano. Então,
eu acho que ainda falta a gente compreender o que está acontecendo de fato e de como melhorar isso. Uhum. Né? Professor Luiz, atacando o caráter também e os motivos de cientistas ou especialistas, ao invés de se envolver com as evidências, né? E exatamente ao desacreditar essas pessoas, os negacionistas da ciência tentam minar a credibilidade das descobertas científicas. Isso acabou amplamente visto durante a pandemia. Por exemplo, aquele episódio envolvendo o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o Anthony Fauci, foi atacado por tudo, né? E negacionistas precisam de alvos certos, né, professor? Então, essa é uma das estratégias deles, né, Márcio e Peter, é descredibilizar a ciência, os cientistas, quem produz ciência, descredibilizar as instituições públicas, as universidades públicas e os institutos de pesquisa e nossas instituições epistêmicas. Mas, ao mesmo tempo, eles querem dar uma roupagem de ciência para as mentiras e para as lorotas e para as fake news que eles criam. Entende? Porque para eles é importante, eles sabem a importância da ciência. Como o Peter mencionou aí, eles sabem que a população, eu estou falando especificamente da população brasileira, tá? Acredita na ciência, confia na ciência e nos cientistas. Então, eles combatem quem produz ciência de qualidade, mas eles, em algum momento, querem utilizar a roupagem da ciência, uma roupagem científica para essas mentiras que eles criam. Então, essa é uma das estratégias. Mas eu gostaria também de salientar um ponto aí que o Peter mencionou, que é o fazer ciência. A população precisa se identificar com a ciência, com a universidade pública, e precisa saber como a ciência é produzida. A população, a sociedade, de uma forma geral, ela precisa entender que a ciência não atua nos extremos, ela não lida com opiniões, com achismos, com opiniões pessoais, e também nem com verdades absolutas. Foi isso que o Peter mencionou. Né? A ciência, a verdade em ciência, ela é transitória. É claro que a ciência ela é a contínua busca pela verdade, né? E nesse processo de buscar a verdade, de buscar entender como as coisas funcionam, de produzir novos conhecimentos, ou de corrigir, Márcio, conhecimentos existentes, a ciência utiliza um método científico. O que é isso? É a estratégia que todos nós usamos nas exatas, nas humanas, nas biológicas, porque todas as ciências são humanas, eu sempre falo isso, né? É um processo, é uma estratégia que emprega metodologias sistemáticas em cada uma das áreas para produzir conhecimentos com evidências sólidas, robustas, para basear as nossas decisões, principalmente na área de saúde pública, na área ambiental, e resultados essas evidências, que podem ser reproduzidos por outros cientistas em qualquer lugar desse planeta, entende? Por outros pesquisadores ou por outros cientistas. Então, é importante que as pessoas tenham ideia, né, que fazer ciência é isso, é um processo contínuo de busca pela verdade e de processos que podem ser reproduzidos. Quem precisa entender muito isso são vários profissionais, incluindo médicos, tá? A gente viu isso, né? Que a ciência é baseada no método científico, em fatos e evidências científicas. Então, e os negacionistas, eles usam e abusam nas mídias sociais, né, que é onde eles espalham esses conteúdos, principalmente, para que eles espalhem esses conteúdos, essas teorias delirantes que eles inventam, exatamente notícias ou desinformação com o objetivo de desacreditar a ciência e as universidades públicas. Por quê? Porque são as fontes que produzem conhecimento científico sólido, robusto, que balizam, por exemplo, as tomadas de decisões na área ambiental, na área de saúde pública. Né? Então, a gente precisa realmente entender como funciona essa máquina. Eles são muito organizados, eles são muito profissionais em fazer isso, Márcio. E nós não temos o mesmo nível de informação, de sofisticação, de financiamento e de profissionalismo para produzir isso. É muito difícil você combater uma mentira depois que ela espalha. Por quê? Porque você não consegue atingir as mesmas pessoas que receberam aquele conteúdo com desinformação. Então, fazer o desmentido é importante, mas não é suficiente para a gente lutar contra essa máquina, né? As pessoas, elas precisam entender que informação correta, confiável, baseada na melhor ciência, é um direito de cada um de nós, é um direito de todos, de todas, de cada um de nós, de cada cidadã brasileira. Professor Peter, por gerações, né, a ciência foi uma das poucas coisas
com as quais a maioria das pessoas concordou. E não importa a educação, a crença política, religiosa, a maioria das pessoas confiava nos cientistas, no processo científico e nos resultados da investigação científica. E aí a pergunta é a seguinte: por que a gente chegou no ponto dos dias de hoje, hein, professor? Calma. A maioria da população ainda acredita na ciência, ainda confia, né? Essas pesquisas aí mais recentes de percepção pública de ciência mostram isso. Eu só falei do aspecto do desconhecimento em relação a quais são as instituições que fazem, mas ou quais são os cientistas e tal, mas a confiança na ciência ainda é muito grande, ela segue. O emaranhado vem daí, eu acho, como é que eu vou... Eu gostaria de separar negacionista de negadores. Eu não sei se existe essa palavra. O negacionista é o que o Luiz Carlos aí estava falando, né? Superfinanciado, organizado, que espalha propositalmente com algum fim, etc. E os negadores, aqueles que negam no sentido de, não, porque acho que vai esfriar depois, nada disso vai acontecer, tal. Com que paralelo? Logo depois da Segunda Guerra Mundial, Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, escreveu um ensaio chamado O que é um colaborador, se referindo à população francesa. E separando colaboracionista, com o qual eu faço um paralelo com negacionista, né, no sentido que o Luiz Carlos coloca, como aqueles que realmente trabalhavam para os invasores nazistas ali, apoiavam, etc. e tal. E os colaboradores era para aquela parte da população grande, na verdade, que dava o aval, mas não participava, não denunciava judeus, né, para serem deportados, mas não, está certo. Mas não era colaboracionista no sentido organizado ali, de carteirinha, né, nazista de carteirinha. E ele fala que os colaboradores, né, ele descreve, são pessoas que, todos eles, ele não fez uma pesquisa, né, uma percepção ali filosófica, tinham algum tipo de ressentimento com o sistema, onde eles estavam. E aquela expectativa, essa mudança radical aqui, eu não vou nem pensar, refletir sobre isso, eu acho que eu tenho uma perspectiva de mudança para melhor. Com isso, eu volto ao livro, porque o Lee McIntyre, quando ele faz aquele trabalho de campo, que ele vai lá num congresso de terraplanista e conversa com eles e tal, o que ele percebe nas conversas, e o que ele percebe em conversas em outros grupos, é que sempre parece que tem um ressentimento, uma frustração, coisa que o Luiz Carlos também já, assim, de passagem mencionou, e que ali abre um espaço para adotar uma teoria da conspiração que vai falar, é por isso, né? Não é porque eu cometi os meus erros, fiz as minhas escolhas talvez não adequadas, é por isso que eu não estou bem de vida, digamos assim. E existe um outro aspecto também, outros aspectos que eu acho importantes de mencionar, que há uns anos atrás, antes dessa tempestade perfeita dos últimos anos que a gente viveu, eu estava preocupado no sentido de interessado no tema do negacionismo da teoria da evolução, né, que também é um criacionismo, que agora se chama design inteligente, é um negacionismo também, acho que mais antigo ainda do que esses dos 70 anos do tabagismo, sobre o qual também tem uma história para contar. E um grupo de americanos, né, eu acho que ligado ao Smithsonian Institute, eles bolaram uma exposição itinerante para sair dos grandes museus e falar da evolução em pequenas comunidades rurais, afastadas, profundamente religiosas, né, e, portanto, criacionistas.
E teve um cara que estudou isso, cujo nome eu não lembro, e ele falou, olha, você percebe que eles até acabam querendo aceitar a teoria da evolução. Mas, se a Bíblia está errada nesse aspecto, que outros aspectos ela vai estar errada também? E com isso surge o medo de que todo o seu sistema de crenças, de acordo com os quais eles viveram o tempo todo, toda a comunidade deles vive, cai por terra. E isso é assustador. Isso é assustador. Então, como chegar a eles? Esse é um problema. Uma maneira simples, eu vi numa Bíblia aí recentemente, não sei se eu estou falando besteira, se eu vou ser contestado, mas é uma Bíblia aqui de uma igreja evangélica, que eu abri ali e comecei a ver o Gênesis. Eu nunca consegui passar do Gênesis, mas tudo bem, estou fazendo um... E ali estava aqui no primeiro dia, sabe, no segundo dia, aqueles primeiros, o dia estava entre aspas, nesta Bíblia. E com uma nota de rodapé. Isto é simbólico, não é um dia. Isso pode ser milhões de anos. Então, tem gente ali que faz uma interpretação diferente do Gênesis e concilia com a teoria da evolução, sem precisar atacar, ou melhor, contestar ou duvidar, ou sei lá o quê, de outros aspectos para desmontar o sistema de crenças. Isso que o professor Peter coloca vai de encontro exatamente ao viés de confirmação, né? Porque os negacionistas da ciência, eles quase sempre escolhem os dados que apoiam o seu ponto de vista, ignorando ou descartando as evidências que são contrárias, né? Da mesma forma, eles buscam e também aceitam apenas aquelas informações que confirmam as suas crenças e eles podem ativamente evitar ou desacreditar dados que desafiam exatamente a sua posição, levando, então, uma visão distorcida do próprio consenso científico, né? Mesmo assim, eles ainda conseguem ser formadores de opinião, né? Esse é o grande X da questão. Sim, mas se a gente levar em conta aqui o que o Elino Melli discute, né? Os mecanismos do negacionismo, né? Que são, eles acham evidências seletivas, né? Sempre vai ter algum trabalho que vai dizer que não está tendo aquecimento global, por exemplo. Algum ano que teve uma flutuação negativa, está vendo. Então, essa é evidência seletiva. Crença em teorias de conspiração é outro aspecto, né? Então, o negacionismo de alguma coisa não vem sozinha, né? Por exemplo, a Terra plana, ela está associada com teoria de conspiração, que o mundo inteiro conspira só sobre aquele grupo que sabe a verdade, que a Terra é plana. A NASA, né? Um argumento que o Lee McEntire cita é fantástico, que o Lee McEntire conversando lá falou, olha, mas veja só, né, os aviões têm que se reabastecer para dar a volta na Terra, né? Ele falou, não, há uma conspiração mundial, cara, que faz com que todos os voos se reabasteçam, sejam reabastecidos, mesmo não tendo a necessidade, para manter o mito da Terra redonda. Enfim, aí... as crônicas, ele conta isso com uma certa crônica, né, como crônica, esses encontros, ele fala, bom, aí fica difícil, né? Outro aspecto, confiança em falsos especialistas. E aí a gente vê num ponto que o Luiz Carlos colocou. Eles não só desacreditam figuras como o Fauci, que você mencionou, né, mas eles se baseiam em falsos especialistas, que às vezes muitas vezes são membros da academia, né, respeitáveis lá no seu nicho de pesquisa e que propagam no prêmio Nobel que, Luiz Carlos, me ajuda, o prêmio Nobel que responsável pelo CRISP, ele depois começou a dizer que AIDS não existe.
né? Que não é transmitido pelo HIV, que é outra coisa. E influenciou governos, no caso, o governo da África do Sul, uma época, que foi um desastre sanitário. Uhum. Ô, professor Luiz, o que é necessário para discutir com o negacionista? Criar confiança seria importante exatamente para aqueles negacionistas radicais? Por exemplo, funciona, ao invés de argumentar fatos, expor as falhas na lógica e também no raciocínio que eles usam para chegar a determinadas conclusões, professor? Olha, Márcio, eu penso que são várias as ações que a gente precisa adotar para conversar com a sociedade de forma geral, não necessariamente só com negacionistas, né, com aquelas pessoas que não acreditam na ciência. Porque essas pessoas, né, o negacionista, ele rejeita evidências científicas, entendeu? Então, nós precisamos nos reinventar e discutir para nos prepararmos para enfrentar esse sistema ultra profissional que está produzindo desinformação, e um sistema que se fortaleceu muito durante a pandemia da Covid-19, né? Eles sabem que as pessoas, de uma forma geral, elas são atraídas por conteúdos de desinformação através de conteúdos sempre identitários, tá? Apelos emocionais, como eu já falei, pautas de valores, né? Eles apelam muito para o lado emocional, produzem notícias assim melodramáticas, né, conteúdos sensacionalistas, aqueles títulos, né, com caixa alta, né, com palavras assim maiúsculas, muitas vezes, algumas vezes assim prometendo até revelações chocantes. Então, o sistema de crenças, as pautas de valores, de costumes, pautas identitárias, o preconceito, Márcio, né, é muito importante. Então, eles estão sempre criando narrativas, né, do bem contra o mal, do mocinho contra o bandido, né, exatamente para atrair a atenção das pessoas e encontrar eco nisso. É muito difícil você lutar contra essa máquina de desinformação. E como você mencionou no início aí da sua fala, as pessoas, elas estão procurando dar algum sentido às suas vidas, né? Essas mentiras, elas caem bem exatamente para essas pessoas que estão procurando ter alguma sensação, por exemplo, de pertencimento a algum grupo, né? Então, as máquinas, as plataformas de mídias sociais, as plataformas de redes sociais, elas são utilizadas para espalhar esses conteúdos danosos para a convivência social, né? Que ameaça o respeito às minorias, a nossa democracia, enfim. Nós precisamos, Márcio, conversar muito sobre isso, porque nós precisamos, né, para promover o bem social e para vivermos de uma forma assim mais tranquila nesse planeta, nós precisamos, por exemplo, falar sobre essas questões, valores éticos, né? E nós precisamos encontrar meios de combater de forma mais efetiva esse movimento, né, que cria desinformação. E essas peças desinformativas, elas são espalhadas aí por muitos atores, porque a gente vê aí, ó, políticos, líderes religiosos, a gente vê jornalistas ou jornalistas com pouco embasamento em ciência, ex-atletas, a gente viu aí ex-atletas até da Seleção Brasileira de Vôlei espalhando desinformação, a gente vê influenciadores digitais monetizando, blogueiros, né? A gente vê médicos, a gente vê cientistas, ou como eu costumo dizer, pseudocientistas, vários personagens que estão utilizando aí, né, o seu diploma, o seu título de doutor, a sua credencial acadêmica, né, para levar desinformação, promovendo ações de descrédito da ciência e das nossas instituições públicas, das nossas universidades públicas, né, aquelas instituições que produzem conhecimento. Então, essas pessoas, né, inclusive profissionais da área científica, como o Peter falou aí, mencionou aí, eles usam seus valores de autoridade científica, né? Então, essas pessoas se aproveitam do fato, por exemplo, de serem figuras conhecidas, de serem figuras públicas, e muitos deles, mesmo sem conhecimento científico, eles se apropriam de discursos científicos que eles não dominam, né, com o objetivo de ajudar no espalhamento, né, desses conteúdos falsos. Olha, nós precisamos encontrar um uso mais equilibrado das plataformas digitais. As pessoas hoje, Márcio, elas passam muito tempo no celular, nas plataformas de redes sociais, e elas produzem no seu dia a dia, na sua vida, na vida real, ações que são muitas vezes baseadas naquele conteúdo que eles consomem nesse ecossistema das redes sociais.
Então, e eu tenho certeza absoluta, eu escrevi sobre isso no meu livro, se nós quisermos habitar esse planeta de forma saudável, as próximas gerações, respeitando o meio ambiente, né, nós precisamos aprender a lidar com esse ecossistema de desinformação. Professor Peter, o senhor falou aí instantes atrás de Bíblia, né? Aí eu pergunto, qual que é o peso da religião no negacionismo científico? Depende. Depende de negar o quê? Por exemplo, no criacionismo é enorme. No antivacinismo, na terra plana, eu acho que não tem, necessariamente. Pode estar associado a alguma conspiração, enfim, um terraplanista, ele pode acreditar nas vacinas. E um antivacina, antivax, ele pode perfeitamente dizer, pô, isso é ridículo, óbvio que a Terra é redonda. Isso não é, sabe, não é o pacote completo, né? Não é que nem aqueles pacotes de TV a cabo que vem tudo junto. Não, um assiste um canal, outro assiste o outro e assim por diante. Mas vem junto, sim, um fator comum é acreditar em teorias da conspiração, ter um ressentimento, alguma coisa assim, eu quis fazer isso, mas não me deixaram, isso deixa um ressentimento. Doenças graves, muitas vezes, deixam esse sentimento. Mas, voltando aos cientistas aí, né, tem uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás, via redes sociais, mas uma pessoa que eu conhecia também pessoalmente. Eu compartilhei um post no Facebook sobre pseudociência. E o exemplo era de um biólogo, chamava Rupert Sheldrake. Biólogo, ele era professor de Cambridge e de Harvard. Mas ele também era parapsicólogo. E ele criou o conceito do campo morfogenético, que explicaria lá o contato das árvores, enfim, eu não entendo a teoria dele. E ele escreveu um monte de livros. Então, não estamos falando não de internet e de redes sociais, estamos falando também de best-sellers, né, em que este é um deles, mas existem vários outros aí que você encontra nas livrarias, né, que também é uma forma de disseminação e que era forma de disseminação antes. E ele começou a duvidar da teoria da relatividade de Einstein, em que um dos aspectos é que a velocidade da luz é constante no vácuo. E aí existem centenas de medidas da velocidade da luz desde o século 17, 18 até hoje, né? Com precisão cada vez maior. E ele pegou, então, esse Sheldrake pegou lá umas medidas na década de 30 que tinham erros experimentais que davam um valor mais baixo, né, dentro de, enfim. Ele falou, tá vendo? A velocidade da luz não é constante. A ciência está errada. Por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E não. A ciência não está errada, no sentido de que, saiu mais baixo, vamos fazer medida, descobrindo que tinha um problema na metodologia e está tudo bem. E o que os negacionistas não entendem, eles falam, tá vendo, vocês falam que é constante, mas o que eu acho que um físico, né, porque eu sou físico de origem, o que eu acharia mais fascinante se a gente descobrisse que a velocidade da luz não é constante, porque, nossa, aí a gente ia ter emprego para mais 1000 anos, para um monte de gente, para tentar entender essa novidade, né? E que esse é um outro dos aspectos, eles querem uma prova definitiva da ciência, né, os negacionistas. Mas você não provou 100%. Ninguém prova nada 100%, como eu já falei, o Luiz Carlos reforçou, são verdades provisórias, que podem mudar. Mas exigem
a comprovação 100%. Olha o nó na cabeça. E como eles têm uma evidência lá, um resultado que não concorda com o que aquilo nosso, que eles acham que a gente está dizendo que é 100% certo, tá vendo? Tá errado. Não, professor Luiz, aqueles que estudam o extremismo, as teorias da conspiração, concluíram que as pessoas são frequentemente levadas a essas crenças, não por ignorância ou falta de evidências, mas por raiva, ressentimento e ideologia. E eu pergunto se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Márcio, eu até escrevi sobre isso no meu livro, hein? Eu escrevo lá em algum momento, que eu não lembro aqui, eu não tenho meu livro aqui, eu falei assim, ó, que a desinformação, ela é muito mais do que a falta de informação. Muitas vezes ela como é que eu escrevi? Uma recusa, é um ato político. Tá? Eu não tenho dúvida disso aí. Eu até aproveito essa tua pergunta para responder parte da tua pergunta anterior para o Peter, porque assim, ó, eu não creio que exista um movimento anti-ciência generalizado no Brasil ou em qualquer outro país, entendeu? Mas há uma rejeição, digamos assim, pontual a alguns temas, alguns conceitos específicos, entendeu? Que conceitos? Aqueles conceitos que contradizem, né, crenças, ideologias ou interesses de alguns grupos. A questão político-ideológica ela é muito forte aí, viu, Márcio? Então não é só... quando você fala de raiva, né, está tudo relacionado, na minha opinião, muito à questão religiosa e questão político-ideológica. Então, assim, ó, algumas pessoas, mesmo quando elas são expostas a conteúdos com desinformação, elas têm um grau de confiança na ciência. Outras, mesmo que tenham acesso, né, a conhecimento, ao melhor conhecimento, elas rejeitam algumas evidências científicas claras. Isso ficou muito claro durante a pandemia, né? Então, são posições político-ideológicas, são questões religiosas. Isso, sem dúvida, influencia algumas pessoas a acreditarem em algumas narrativas específicas, mas não em todo tipo de desinformação científica, entendeu? Por exemplo, foi citada aí mudança climática, né? Então, tem algumas pessoas que negam fatos científicos estabelecidos até hoje. E essa negação pode ser maior entre pessoas com nível de escolaridade maior, mais elevado, e pleno acesso à informação científica de qualidade, Márcio. Entende? Então, assim, ó, e esses grupos que produzem conteúdo com desinformação, eles se aproveitam muito bem disso, né, para acoplar as peças desinformativas a valores, a essas questões político-ideológicas e questões religiosas, né? Eles atacam aquelas pessoas que mediam, fazem a mediação da democracia, né? Jornalistas, o judiciário, cientistas que defendem a ciência, porque a ciência, a gente não pode esquecer, é um dos pilares da nossa democracia, né? E nesse processo de construir desinformação, eles ajudam as pessoas que acreditam neles a construir a sua própria ignorância, né? Que rejeita aquela informação qualificada que vem de diversas fontes. Então, eu creio sim que questão política, ideológica e religiosa é fundamental nesse meio. Professor Peter, até que ponto a comunicação científica tem sido vítima dos efeitos nocivos de uma falta de atenção? Ou será que a comunidade acadêmica aprendeu a se comunicar ou ainda continua olhando apenas para dentro dos muros das instituições de ensino e pesquisa? Ela, de um modo geral, a comunicação científica para os pares, né, ou seja, para a própria comunidade científica, é completamente diferente da divulgação científica, né, para um público mais amplo, né, que é aquela atividade ao qual estou me dedicando. Se bem que pode haver sobreposições, né, existem artigos científicos, né, para os pares que podem ser perfeitamente lidos pelo público. São poucos os exemplos, mas tem cientistas que realmente têm na história da ciência artigos que são peças literárias, né? O próprio livro do Darwin, né, A Origem das Espécies, é um bom exemplo disso. E a comunicação, ela ficou muito especializada, e, nossa, eu sou físico, mas vai ter artigo aí do Luiz Carlos que eu não vou entender patavina lá com aqueles nomes complicados dos compostos, e vice-versa, né? E eu acho que os artigos científicos, a comunicação da ciência para os pares, ela também poderia ter uma linguagem repensada, né? Em que já inventaram, por exemplo,
hoje, para controle, para evitar fraudes, o tal do material suplementar ao artigo científico que você vai submeter a uma revista especializada, né, para ver se os dados estão lá mesmo, etc. e tal. Tem esse controle. Por que, então, não fazer um artigo científico agradável de ler para um público amplo e para o especialista remete ao material suplementar? Ou seja, o formato dessas coisas existe. Mas a percepção de que essa cultura precisa mudar, eu estou aqui me posicionando como eu acho que essa cultura precisa mudar, vai demorar muito tempo, porque todos os mecanismos de financiamento, de recompensa, de dinâmica da ciência ainda estão muito atrelados a essa comunicação que, cara, e é muito chato ler um artigo científico na maioria das vezes. E a necessidade de também comunicar com um público mais amplo ainda não é bem conhecida, não é bem... Conhecida ela é, mas ela não é praticada como ela deveria ser praticada, né? Falta... E não é culpa do cientista, do pesquisador, porque ele vai falar, pô, além de tudo que eu tenho que fazer, porque o ambiente é muito... É muito abusivo às vezes, ele falou, pô, agora eu vou ter que fazer isso também, porque ele tem que dar aula, ele tem que fazer pesquisa, para fazer pesquisa ele tem que fazer o projeto de pesquisa, ele tem que escrever os papers, se ele não escreveu tantos papers, ele perde o seu financiamento, ele tem que prestar contas, ele tem toda a burocracia que ele dentro da universidade. Esse número de tarefas só foi aumentando, né, Luiz? E tem gente que, bom, coisas importantes ou fundamentais vão acabar ficando de lado, de fora. Uhum. Professor Luiz. Se eu puder fazer um comentário rapidinho aí, Sim, eu penso assim que nós, cientistas, pesquisadores, nós temos que nos reinventar. E comunicação pública da ciência e popularização da ciência, Peter, na minha opinião, são extremamente importantes e relevantes para ajudar nessa luta. Porque eu penso assim, que eu vi muito isso durante a pandemia, tá, Peter? O jornalismo científico de qualidade, eu penso ser uma das melhores estratégias de conexão entre o meio científico e a sociedade. Nós fazemos parte da sociedade. E ele tem que ser considerado, assim, fundamental para divulgar a ciência. A sociedade não está se informando por aquele conteúdo maravilhoso que a gente produz todos os dias nas nossas instituições públicas de ensino e pesquisa. Ela está se formando por aquilo que chega nos aplicativos de redes sociais, como o WhatsApp. Então, assim, nós precisamos realmente nos reinventar e ter a certeza, assim, que só através do conhecimento, do pensamento crítico, do pensamento cético, criando ferramentas, né, adequadas para lutar contra essas técnicas, né, de manipulação, porque, na verdade, são técnicas de manipulação que nós estamos enfrentando, né? Nós não vamos nos libertar do negacionismo, então nós precisamos disso aí. Então, nós precisamos realmente nos reinventar, discutir. Não é todo cientista, pesquisador que precisa fazer isso, mas a nossa universidade pública precisa se engajar, entendeu? E se aproximar da sociedade, né, através de atividades lúdicas, de extensão, nas ruas, nas praças, nas escolas. É para isso que a gente está aqui e é isso que a gente tem que discutir aí nos próximos anos. Nós estamos no finalzinho do programa, mas eu queria colocar a seguinte questão para o professor Peter. Será que os pesquisadores, os cientistas, entendem como funcionam os espaços de comunicação onde os cidadãos, os políticos, os jornalistas marcam presença, ou isso ainda é um território para poucos deles, hein, professor? Não, eu acho que muitas vezes eles não entendem os espaços de disputa dentro da própria universidade, que dirá fora dela, mas tudo bem. Não entendem, mas eu acho que eu tenho sentido nos últimos anos é que, além do enfrentamento dessas situações que o Luiz Carlos pintou de uma forma muito precisa, nós, pesquisadores, cientistas, também temos que voltar a falar da ciência com prazer, porque é gostoso, porque é bacana, falar de ciência com brilho nos olhos, quando estamos falando só de ciência.
Eu imagino que isso talvez tenha um efeito sobre potenciais negadores, né, para pegar aquele paralelo que eu fiz antes, talvez tenha um efeito maior. Cara, eles não são só bravos, porque tem gente falando, eles curtem mesmo aquilo que eles estão fazendo. E eu acho que essa curtição está faltando. Eu tento fazer isso, né? Eu tenho lá me ofereceram essa oportunidade, um programa na TV Unicamp, chama Ciência Enredo. Eu tento falar de uma maneira divertida, descontraída, com brilho nos olhos, curtindo aquilo lá. E eu acho que a gente tem que mostrar também para essa população de que a gente curte fazer ciência, que ciência é legal, né? Afora todas as outras, a importância dela, que é incontestável, enfim, a confiança que ela precisa ter, mas que também é algo que a gente curte fazer. E a gente está falhando um pouco em mostrar esse lado. Professor Peter Schultz, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, coordenador da coleção Meio de Cultura, que se dedica à divulgação científica. Muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Prazer foi meu. A gente podia continuar o papo aqui um tempão ainda. Com certeza. Vai render capítulos, com certeza. Professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, professor. Opa! Mutou aí. Alô? Microfone desligado. Opa, desculpa. Prazer é meu, Márcio. Eu deixo um abraço forte aí para você, para o Peter e para todos que estão nos acompanhando. É que eu desliguei aqui por causa do barulho do ar-condicionado, desculpa. Muito obrigado, é sempre um prazer, viu? Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto. Trocando em miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto.